É isso aí, galera. Firmes no propósito. Você quer ser auditor fiscal do Estado do nosso Espírito Santo? Seja bem-vindo aqui à nossa aula, aí, que é onde a gente vai te dar detalhes a respeito de importante disciplina que você está estudando aí para a prova. Estou lá preparando vocês aí na nossa Cefaz do Espírito Santo com a legislação tributária estadual e também com a auditoria. Perdão aí, a gente está lutando contra a máquina, mas a gente consegue vencê-la. Quem está aqui comigo, quero ver se você está aqui, deixa eu ver se tem algum colega aqui. Sejam bem-vindos. Tudo bom, pessoal? Tamo junto. Quem está chegando aqui, deixa eu ver. Na verdade, quem está chegando sou eu, né? Tem uma galera aqui já, né? E que bom que a gente vai poder tratar a respeito de auditoria. E você que está estudando aí, a primeira grande situação que você a princípio percebe no meio do nosso edital é uma coisa que está acontecendo nos editais para concurso público dos últimos concursos da área fiscal, independentemente de banca. Então eu estou atestando isso para os alunos, porque o aluno às vezes a princípio ele fala assim: não, Tudão, isso aí é uma realidade só para a Fundação Carlos Chagas, como aconteceu lá em Santa Catarina. Caiu a auditoria tributária, que também para nós é a auditoria fiscal, e no final das contas a gente teve aí uma situação bem impressionante a respeito disso, que caíram 15 questões com bastante força lá na prova da Cefaz Santa Catarina. Legal. Aí depois, não, professor, isso aí é da CESP, porque lá no Cefaz Rio Grande do Sul e lá na Cefaz Alagoas caiu auditoria fiscal. Tá, legal. Ah, não, isso é coisa da GV, porque lá na Cefaz Espírito Santo está caindo a auditoria fiscal. Queridos, estou falando de 3 bancas: Fundação Carlos Chagas, CESP, FGV, todo mundo fazendo cair a auditoria fiscal nas provas dos senhores. Não tem jeito não, meu querido. É uma realidade agora para o nosso concurso cair a auditoria fiscal. Professor Tudão, e quais são as diferenças entre a auditoria fiscal e a auditoria contábil, que nós normalmente estamos acostumados a estudar? Então você tem o nosso curso de contabilidade, aí você tem lá o curso de auditoria contábil, e aí de repente o que está caindo na prova não é somente mais a parte de auditoria contábil, pelo contrário, você vai ter um capítulo lá, fraude na auditoria contábil, aí você vai ver lá uma norma brasileira de contabilidade técnica específica a respeito de fraude, lá na 240 você vai entrar lá, na 315 você vai entrar lá, então você tem várias informações técnicas, aí lá na frente o cara vai lá e pau, bota lá uma questão de auditoria fiscal. Aí o cara, pela madrugada, eu estudei a contábil. Salve, salve. Fábio, boa noite. Deixa eu ver quem está aqui. Crispiano, boa noite. Tá ótimo, tudo ótimo, professor. Caroline, Renata, quem está mais aqui? A galerinha aqui toda. Marcelo, Augusto, Marcos. Um forte abraço a todos. Eu espero que vocês estejam todos bem, né? Todo mundo começando a ser vacinado. Não, só o Tudão está vacinando, porque o Tudão é mais coroa. Cheguei na idade, galera. Hoje em dia, você ter o prazer de tomar a vacina primeiro não significa que você é um cara sortudo, significa que você tem mais idade, certo? Eu estou na fila primeiro, mas ainda não tomei, tem que tomar, já tá na época aqui no estado de São Paulo para o pessoal da minha idade tomar, tá bom? Então, vamos lá, galera, vamos falar então um pouquinho dessa diferença, rapidamente, dessa diferença entre o auditor fiscal e o auditor contábil? Vamos lá, vai na telinha lá. Então hoje é dia da gente gabaritar a nossa matéria, conhecendo a matéria, né? Hoje é dia de gabaritá-la, conhecendo a disciplina. Então ele vai falar aqui para nós, ó. Primeira diferença entre auditoria contábil e auditoria fiscal. Os objetivos delas diferem, né? Os objetivos. Então, o porquê daquele trabalho são diferentes. Veja, na auditoria contábil, também chamada de auditoria financeira, que esse nome pode aparecer na prova, né? Auditoria financeira, a finalidade é verificar registros e demonstrações contábeis relacionados a fatos que modificam o patrimônio da empresa. Para realizar com sucesso essa verificação, os registros analisados não podem conter contradições ou erros. Identificadas as incongruências, a empresa poderá ser autuada e até mesmo penalizada. Então a ideia da auditoria contábil é sempre você verificar registros, verificar os livros contábeis, verificar as demonstrações financeiras contábeis. Então você está lá nos demonstrativos contábeis, verificando informações dadas pela empresa, verificando informações dadas pelos estoques, verificando informações que a princípio são muito úteis para que a empresa possa
continuar a execução do seu objeto social, aquilo para o que ela se propôs, mas também para informar a fiscalização, como ele já fala ali, se a princípio você fizer alguma coisa que a princípio demonstra alguma irregularidade, poderá ser autuado, né? Quer dizer, então a ideia do auditor contábil é sempre ficar longe da autuação. Ele faz todo o seu trabalho, mas também ele busca fazer um trabalho correto e coerente para que aquelas informações econômico-contábeis ali não, a princípio, interfiram numa possível autuação da Receita Estadual, aqui no caso da Cefaz. Mas, vai lá na telinha, o auditor fiscal, já que a princípio é aquele que a princípio, a nossa matéria tem esse nome, né? A nossa disciplina tem esse nome, também chamada de auditoria tributária, quer dizer, em alguns concursos a gente vê lá auditoria tributária, em outros concursos nós vemos auditoria fiscal, mas são a mesma coisa. A finalidade, o objetivo da auditoria fiscal é analisar se a empresa está cumprindo corretamente com as suas obrigações fiscais. Seja sobre a obrigação de pagar, né, principal, seja a obrigação de fazer ou não fazer, acessória. Inclusive em relação ao pagamento dos tributos, como um contribuinte, no caso aqui o contribuinte em sentido amplo, contribuinte, responsável, substituto, o que a lei disser que ele é. De certa forma, a auditoria fiscal acaba avaliando o nível de eficiência do planejamento tributário desenvolvido pela empresa. Então, o auditor fiscal está preocupado com o cumprimento das obrigações fiscais pelo contribuinte. Então, na verdade, nós sempre temos aquelas informações econômico-fiscais. Hoje em dia, os contribuintes da Cefaz aqui do Espírito Santo precisam entregar mensalmente o arquivo digital da escrituração fiscal digital. Dentro desse arquivo, nós temos pelo menos ali vários livros fiscais que ele tem que entregar mensalmente. Era uma obrigação que antigamente ele entregava sempre ao final do ano, na forma papel, hoje é de forma eletrônica, de forma mensal. Os contadores aumentaram muito com o seu trabalho, apesar de ser uma coisa eletrônica, né? Uma entrega eletrônica de dados, ainda assim você está entregando de uma forma mensal algo que você entregava só uma vez por ano. Então são 12 entregas, vamos dizer assim. E tem prazo para ser entregue. E na escrituração fiscal digital, o que você entrega? O livro de entradas, o livro registro de saídas, o livro registro de apuração do ICMS, o livro registro de inventário, o livro registro de apuração do IPI. Tudo isso é entregue nessa... O CIAP, o controle do ICMS no ativo permanente. Parece que as provas gostam muito do CIAP, então está caindo várias vezes aí em prova esse que seria o último livro fiscal ou o último relatório fiscal que nós temos, que a princípio entrou dentro da escrituração fiscal digital. Então, galera, já entendemos que o foco do contador é a princípio trabalhar a favor da empresa, o foco do auditor fiscal é trabalhar a favor da legislação, quer dizer, verificar se está cumprindo a legislação, aquela determinada auditoria dele é justamente para... Às vezes a gente vai auditar uma empresa, a gente vai auditar um item. Então, eu já fiz várias auditorias somente do item, ativo imobilizado. E aí tudo aquilo que você, a princípio, está estudando em auditoria contábil, nós também realizamos, são instrumentos para nós realizarmos a auditoria fiscal. Como é que o fiscal entra na empresa e, a princípio, faz uma auditoria de ativo imobilizado? Então, primeira coisa, aí você já vai para a nossa parte de legislação. Você se apresenta, você faz o termo de início de fiscalização no livro próprio, é o que diz a nossa legislação, você mostra a sua identidade funcional, e aí você, a princípio, informa, eu preciso de toda a documentação, todas as notas suas de aquisição do seu ativo imobilizado. Eu quero ver quando que eles entraram aqui na empresa. Agora eu preciso também do seu livro CIAP. Eu tenho aqui um arquivo magnético, mas eu gostaria que você me trouxesse aqui o teu original, o seu arquivo, me desse uma sala. Diz o Código de Defesa dos Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte aqui da Cefaz Espírito Santo, que ele tem que prover uma sala segura para você trabalhar, não pode botar você no meio dos caminhões, não pode botar você debaixo da escavadeira para ver se ela cai uma areia na tua cabeça, entendeu? Ele tem que botar o Código de Direitos, Garantias e Obrigações. Então é uma obrigação do contribuinte da Cefaz aqui do Espírito Santo entregar para você um local hábil, um local protegido, um local seguro para você trabalhar, fiscal. Aí você vai lá e você começa a fazer o seu trabalho. Aí, uma das coisas que na auditoria contábil nós aprendemos, que é fazer a inspeção visual a respeito do bem do ativo, nós fazemos aqui. Nós, então, uma vez que a gente está com a documentação toda em mãos, então você tem vários veículos.
Eu quero ver esses veículos. Eu quero ver esses veículos que estão no nome da empresa. Tá tudo aí no pátio? Aí o cara vai falar, ó, tá, não tá, não sei o quê. Quando você desce lá embaixo é que você vê a realidade. Bom, aqui tem nota fiscal de 10 veículos. Mas eu estou vendo aqui mais uns 3 ou 4. São todos seus? Aí você já começa a ter os problemas. Ah, aquele ali a gente comprou recentemente, mas ainda não contabilizou. Ah, aquele ali é um emprestado. Cadê a documentação do empréstimo? Ah, aquele ali está em comodato. O sócio é que entregou aqui para a empresa, mas é um comodato com sócio. Ah, então cadê o documento do comodato, que é um empréstimo gratuito de bem infungível? Então, na verdade, a partir de um momento que você recebe a informação, vamos auditar, vamos fazer a auditoria fiscal, a auditoria contábil para nós fiscais se torna um elemento. Nossos planos de trabalho, você vai receber um plano de trabalho para você ser auditor fiscal aqui na Cefaz do Espírito Santo. Estou te ensinando a trabalhar, meu querido. Nossos planos de trabalho são literalmente baseados em diversos requisitos de auditoria contábil. Então, inspeção física, verificação documental. Então, a gente vai trabalhar esses itens que normalmente são utilizados pelos contadores, mas dentro da nossa auditoria fiscal. Tá? Sempre focando se está cumprindo ou não a nossa lei, se está cumprindo ou não as obrigações principais e acessórias. Vamos lá para outra situação? Tem alguém com alguma dúvida? Já tira aí com a gente, já vai conversando conosco para a gente poder conversar, porque aqui é um bate-papo para auditores, futuros auditores da Cefaz do Espírito Santo. E as fontes? As fontes utilizadas pelo auditor contábil e fiscal também são diferentes. Outra diferença está na hora de realizar a verificação e constatar irregularidades, ou constatar a conformidade quando os auditores precisam fazer uso de determinadas fontes de dados. Na auditoria contábil, são analisados principalmente livros contábeis, bem como são efetuadas inspeções minuciosas e podem também ser utilizadas outras fontes internas e mesmo externas. Então, na auditoria contábil, a gente está sempre preocupado em utilizar-se dos livros contábeis, mas todos os documentos e fontes devem estar ligados ao gerenciamento patrimonial da empresa. Agora, na auditoria fiscal, os principais documentos e declarações são aqueles que compõem os módulos do nosso SPED fiscal, o AEFD, né? ICMS e IPI, que é a escrituração fiscal digital. Ali tem tudo. Mas se fosse federal, a gente iria olhar a DIPJ, né, a DCTF e outros documentos federais, por exemplo, guias de recolhimento e assim por diante. Através de um cruzamento de dados digital, ou seja, efetuado por um software específico, que é o nosso programa de auditoria, é possível identificar incongruências, inclusive identificar fraudes e sonegação de impostos. Aqui tem uma situação que eu considero bem difícil. Como é que eu identifico uma fraude, Tudão? Já que fraude está no edital e fraude, a princípio, exige o dolo. Galera, é difícil de você comprovar dolo. Aliás, o crime contra a ordem tributária, aquele dado pela Lei Federal 8137/90, exige que haja dolo no artigo 1º e no artigo 2º, que está enumerado os crimes lá, inclusive o crime de sonegação fiscal, exige que haja dolo. Significa dizer o seguinte: se o contribuinte, a princípio, entrega uma declaração com imposto ao menor, e ele, quando a princípio a gente vai lá e joga ele lá para o Ministério Público apurar, e ele coloca lá uma declaração de que ele não teve a intenção, provavelmente ele se livra da acusação criminal. Por quê? Porque para haver o crime contra a ordem tributária, não importa. Veja, é diferente a infração administrativa do crime. Porque a infração administrativa não importa o dolo. A pessoa não entregou a declaração corretamente, já leva a multa. Tá? Ah, mas foi por engano do meu contador, não importa. Ah, não, foi porque a princípio ele conta uma história para você. Não importa, a multa ele vai levar. A multa é administrativa, é uma coisa, é o processo administrativo fiscal, que aqui no Estado do Espírito Santo você tem lá o regimento para estudar. Beleza, na nossa situação em especial, que a gente está tratando a respeito de crime, na situação criminal, a gente fala da fraude como elemento de crime. E para a fraude ser um elemento de crime, tem que haver a intenção do agente. Ó, aponto para a minha cabeça para poder lembrar você. Fraude. O cara está intencionado. O cara está mal intencionado. Você entende? O cara tem uma vontade de fazer aquela determinada situação. Professor, dá um exemplo que não tem como o cara falar que ele, a princípio,
Poxa, foi sem querer que ele cometeu aquilo. Como que você pode dizer uma coisa assim, professor? Então, vou te dizer, ao tempo, por exemplo, da nota fiscal papel, ainda tem alguns documentos fiscais que são papel, mas a nota fiscal papel, nós tínhamos exemplo bem claro de que era complicado ali a adulteração, quando a princípio o camarada, porque a nota fiscal papel, como é que ela era? Era um talão de nota, você botava um calço de borracha, você já deve, se você é um pouquinho mais antigo, você sabe o que eu estou falando, um calço de borracha, então você preenchia a primeira via e as outras 2 ou 3 vias que ficavam embaixo daquela primeira, ficavam em cima do calço, e aí você passava o que estava na primeira via para as demais vias. Quando o cara queria fazer uma treta, ele fazia a primeira via correta, mas ele botava o calço de borracha logo abaixo da primeira via, ou seja, o que ele fazia na primeira não passava para de baixo. Aí a de baixo ele botava o valor que ele queria, tipo, primeira via, R$1 milhão, estou vendendo mercadoria nesse caminhão aqui, caminhão de ouro, está vendendo ouro, R$1 milhão, quanto de imposto? 17%. Embaixo, R$1.000. Então, na via de cima está o valor, inclusive vai acompanhar o caminhão. Não significa que é aquele valor que vai ser utilizado pela contabilidade para pagar o tributo. Aquele valor só vai acompanhar o caminhão. Se o fiscal parar aquele caminhão, a nota está correta de acordo com o produto que está lá dentro. Vamos falar uma coisa menos absurda, né? Combustível. Quando a gente fala aí de 50 mil litros de combustível dentro de um caminhão, quanto está custando o litro da gasolina? Está que nem ouro, é quase exemplo do ouro. Quanto está custando o litro da gasolina aí no teu estado? Que você está estudando aí comigo? R$6? Então, 6 vezes 50 mil, quanto dá? 300 mil de produto. Então, você faz a primeira via da nota fiscal com R$300 mil. Aí você calça a primeira via e bota embaixo assim, R$30 mil. Você tirou um zerinho, só esqueceu. Né? O pessoal é craque em fazer isso. Tirar um zerinho, só esqueci. Só que é o seguinte, quando a primeira via fica com o valor correto e as demais vias ficam com outro valor, nós entendemos que houve o dolo. O cara meteu o calço ali para fazer aquilo. Não tem outro jeito, cara. Quando era feita à mão. Então, não tinha como não ter. Quando você pegava uma via de uma nota fiscal e outra via da mesma nota fiscal e tinha valores diferentes, a gente falava assim, aqui tem fraude. Por quê? Porque só dolosamente você alcança esse resultado. Teve que o cara pensar em fazer isso aqui. Você entendeu o que eu estou falando? Professor, estou começando a entender que a fraude é uma situação especial que está no nosso edital diversas vezes, mas eu sempre tenho que pensar no dolo. Que há um dolo para poder agir daquela forma. Tudo bem, fiscal? Vamos ver uma situação interessante. Quer dizer, a gente estava falando que as fontes, então, da auditoria contábil são os livros contábeis. Né? São os papéis de trabalho que o nosso auditor contábil, que o nosso contador vai utilizar. E as fontes para o auditor fiscal são os documentos e livros fiscais. Então, nota fiscal eletrônica, cruzamento de dados. Por que está caindo tanto na prova isso aí, cara? Porque esse é o trabalho do fiscal hoje em dia. Antigamente, a gente sentava numa mesa e botava assim, ó, livros fiscais aqui desse lado. Pega uma foto aí antiga aí do que era o guarda-livros. Guarda-livros era o nosso antigo contador, que ele pegava e guardava aquela montoeira de livros fiscais dentro do seu escritório. Ele tinha que ter um escritório bem grande para guardar aqueles livros fiscais de todos os seus clientes. Então ele era o guarda-livros. Hoje em dia, o contador tendo uma bela máquina, né, de computador, ele vai guardar todos os livros fiscais dos seus contribuintes em pastinhas, que a princípio ele entrega uma cópia para você através do CD-ROM. Então você diminuiu a necessidade do contador ter espaços homéricos. Ele tinha lá um arquivo muito morto, lá, gigante, contador. Era o guarda-livros. Né? O fiscal, quando ia fiscalizar, ele pedia as notas fiscais do período. Aí ele lambia a nota. Ele pegava aquele livro com as notas fiscais encadernadas e saía lambendo nota, que a gente falava, lamber nota, lamber nota, lamber nota. Acabou isso aí, meu querido. O arquivo da nota fiscal eletrônica, hoje é digital, está na sua tela do computador. Quando nós vamos fiscalizar a empresa, nós levamos um leitor óptico. Para quê? Para facilitar. Aquele código de barras é imenso, tem 30 números ali, então para cada nota fiscal que você a princípio parou o caminhão está com 3 notas fiscais dentro dele, referente a mercadorias que estão indo para determinados, como é que se diz? É um manifesto de carga, né? Você tem ali mercadorias indo para vários locais. Então ele está levando de um determinado depósito para 3 locais diferentes. Aí tem 3 notas fiscais diferentes. Um para um local A, outro para o local B, outro para o local C.
Cada nota fiscal dessa tem um código de barras lá com 30 algarismos. Se você erra um deles, você já não tem mais a nota fiscal na tua tela do computador. A gente usa o leitor óptico. Então o fiscal hoje em dia ele vai lá e lê a nota fiscal. Então ele lê a nota fiscal através do leitor óptico, aparece na tela do computador no programa da Secretaria da Fazenda para abrir a nota fiscal. Aí ele vê os dados que estão da nota fiscal ali. Essa é a nota fiscal exclusivamente digital que nós temos hoje. E esses arquivos hoje em dia que diminuíram muito de tamanho. E o cruzamento de dados entre a auditoria, que são os dados que estão nos livros, e a nota fiscal eletrônica, que são os dados que estão nas notas, isso é o que é o trabalho da fiscalização há muitos e muitos anos. Desde que eu me conheço por fiscal, já tem 22 anos de casa, muito tempo que a gente trabalha com isso, com livros fiscais e notas fiscais. E o cruzamento de dados entre elas é muito importante, muito relevante. Por isso é um item do edital de vocês. Normalmente está lá no final da matéria lá agora de auditoria fiscal, cruzamento de dados, EFD, nota fiscal eletrônica. Porque é o trabalho da gente, é o dia a dia do fiscal. Legal? Bom, outra diferença do trabalho do auditor fiscal para o auditor contábil, né? Para cada auditoria existe um auditor específico. Do ponto de vista legal, na auditoria fiscal, somente pode ser feita por um servidor público, empregado no órgão que aplica e recebe a tributação. E tem poder para fiscalizar. Então, o auditor fiscal é aquele que tem poder, dado por lei, para fiscalizar. É o cara, né, que tem, a princípio, essa autorização, né? E caso ele encontre alguma irregularidade, ele também tem poder para multar, ou também para penalizar de outra forma. Assim, auditores fiscais são os nossos representantes na administração tributária. No Brasil, no âmbito federal, seria a Receita Federal do Brasil. No âmbito estadual, é o fiscal do estado, que é o caso você, vai ser lá, né, no caso do Espírito Santo. No âmbito municipal, as secretarias municipais, as secretarias de finanças. Já o auditor contábil, é claro, ele tem que ter o registro lá no CRC, né, o Conselho Regional de Contabilidade. Cada estado tem o seu CRC estadual. Galera, não tenha dúvida que, a princípio, nós precisamos cada vez mais conhecer a auditoria fiscal, do jeitão que está caindo na prova. A melhor prova dos últimos concursos de auditoria fiscal, eu considero essa, você faz de Santa Catarina. Se você não viu a prova, dá uma olhadinha na prova. Eu trouxe aqui uma questão dela, ou duas aqui, para a gente dar uma olhada, mas as melhores ainda estão lá. Por quê? Porque eu vejo que a auditoria fiscal, quando a princípio é cobrada, eles gostam de colocar caso prático e colocam você como auditor. E para isso a gente tem que bater papo mesmo, galera. Não adianta, eu preciso colocar você no meio do ambiente. Se eu estivesse aqui numa roda de fiscais, era legal você bater um papo e sair fazendo pergunta, que nem o outro colega hoje perguntou para mim. Professor, eu estou com um determinado valor na minha escrituração fiscal digital que está irregular, porque eu cometi uma infração. E já foi verificado pela Cefaz que está irregular. Aí eu tenho agora um determinado crédito bom. Então virou um débito aquela situação e agora eu tenho um crédito bom dado pela minha contabilidade normal. Ou seja, eu tenho agora um débito e a princípio eu teria um crédito a princípio dado por uma situação irregular. Poderia eu aproveitar para abater de alguma forma a situação nova com a situação anterior? Ou seja, vamos imaginar o seguinte: quando eu tenho algum erro na minha contabilidade e vou levar um auto de infração, eu posso abater com algum crédito bom ou crédito que eu a princípio obtive de situações anteriores dentro da minha apuração fiscal? Não. Como não, professor? Não. A conta fiscal relacionada a saldos que vão ser pagos por autoinfração não se misturam com a conta fiscal do dia a dia da empresa. Então, se você tem algum crédito de imposto, normalmente, em regra, você não vai abater imposto, em regra que eu estou falando, tá? Não estou falando de créditos acumulados, que é um outro item de edital. Estou falando que os seus saldos credores normais do mês não pagam autoinfração. A autoinfração você tem que tirar dinheiro do bolso e pagar. É isso. Simples assim. A própria lei do imposto já vai falar, né? Os autos de infração deverão ser quitados. Então, e a forma de quitação não é com saldos credores de tributos, né? Então é a regra geral. Fechou? Vamos ver agora agora vamos para uma questão, né? Então vai lá para uma questãozinha. Então veja lá. Galera, você que quer ser fiscal, olha só, eu falo que essa prova aí
da Cefaz Santa Catarina é a melhor que nós temos hoje em dia como exemplo para a prova dos senhores, tá? E não se importe muito com a história de CFCC, tá bom? Por quê? Porque a CESP, a FCC, a FGV estão muito parecidas nessa matéria. Então, um adendo para você que está estudando agora essa disciplina, tá? Por favor, não fiquem muito pressionados. Ah, não, mas eu não vou pegar a questão, só vou pegar a questão da CESP a respeito de auditoria fiscal. Então você não vai encontrar quase nada. Eu já procurei tudo para você, tá bom? Nosso material aí, que a princípio a gente vai dar as aulas para você aí no GRAM, já está com tudo aí. Tem 30 questões no máximo aí da CESP de auditoria fiscal. Por quê? Porque teve o concurso da Cefaz Alagoas que não caiu nada. Caiu a caneta aqui. Cefaz Alagoas tinha lá todo o conteúdo de auditoria fiscal. Eu treinei os meus alunos. Sabe aonde caiu a auditoria fiscal na Cefaz Alagoas? Lá na prova discursiva. A prova discursiva teve 2 questões na Cefaz Alagoas. Uma foi só de auditoria fiscal. Você auditou e ele jogou para você toda essa informação que a gente está falando aqui. Ah, professor, então caiu na prova discursiva auditoria fiscal. Sim, ele pode até alegar que aquilo é a legislação tributária, mas para nós, que a gente reconhece, ele falou exatamente cotejamento entre notas fiscais eletrônicas. No próprio texto da questão, ele botou o item do edital de auditoria fiscal. Queridão, tá na cara que os caras agora estão antenados nessa matéria. Me parece, caiu a caneta aqui, que essa matéria pode cair até na prova da Receita Federal vindoura. Né? Eu acho que agora virou mais um item para vocês estudarem. Então a gente vai começar a melhorar esse material, porque o material só fica bom depois da prova, não é assim? Então eu creio que a melhor prova que nós tivemos recentemente, né? Porque a gente teve muito pouco concurso nessa área fiscal, depois da pandemia pouquíssimos, né? E antes da pandemia um pouco também. 2018 foi o ano que teve, aí mais antigo aí a gente nem teve concursos com auditoria fiscal. Então, a auditoria fiscal, Rio Grande do Sul começou, Santa Catarina, Cefaz Alagoas, agora a gente tem os 2 concursos, todos com bancas diferentes, com auditoria fiscal, Cefaz Ceará e Cefaz Espírito Santo. E a coisa mais engraçada, o edital de vocês da Cefaz Espírito Santo, ele está igualzinho da Cefaz Ceará, ou seja, foi um copy-paste, né? A FGV foi lá, pegou o edital de auditoria fiscal, copiou e colou. Só que na hora de vir a cola, não veio tão bem. O último item do edital de vocês está lá um negócio super esquisito, né? Auditoria de bens de importância. E quando você vai ver o edital da Cefaz Ceará, está correto. Auditoria em bens de importação. Ou seja, vem cá, que bens de importância são esses que a princípio precisa até de um item para a prova de vocês? Na realidade, até o copy-paste que foi feito gerou uma... O aluno vai olhar esse... Não vá procurar no meu material, qualquer que eu vou escrever para vocês, né? Auditoria em bens de importância, tá? Porque eu não vou fazer esse material, não. Tá errado o edital. O pessoal tem que questionar lá, a princípio, e mudar o edital. Mas que eles, a princípio, copiaram tudo lá da Cefaz, só faltou essa partezinha da Cefaz. Na realidade, foi a GV pegando o edital da CESP, né? Porque o da GV veio depois da CESP, na verdade, a CESP saiu primeiro. Tanto que a prova será primeiro. E a GV saiu depois. Então... fica aí essa informação. Vamos lá. Para prova, para questão de prova. Olha lá como é que caiu. Auditor fiscal da Cefaz Santa Catarina 2018. A auditora fiscal Maria, tem uma filha chamada Maria. Ela realizou na empresa comercial ABC Limitada a auditoria tributária dos livros fiscais e contábeis, referente ao mês de dezembro de 2017. E ela confrontou o extrato bancário com razão contábil da conta bancos, ambos fornecidos pela empresa fiscalizada, a comercial ABC. A auditora formalizou uma notificação à empresa comercial ABC Limitada, solicitando então uma justificativa para a diferença existente entre a contabilização de receita de vendas ao cliente, então teve vendas ao cliente, chamado XYZ, prestador de serviço limitado, nos livros contábeis da escrituração contábil digital. Veja que estamos falando aqui também da ECD, que é a escrituração contábil digital, que é o equivalente à ECF, só que aqui é contábil. E a ECF é a escrituração, ou EFD é a escrituração fiscal. Então são os livros contábeis. A ECD, um valor de 20 mil no dia 22 de dezembro. Os livros fiscais tiveram também um valor de 20 mil no dia 22 de dezembro no livro Registro de Saídas, versus os valores do extrato bancário.
Nos extratos bancários, ao invés dos 20 mil relacionados àquela venda para XYZ, apareceu o recebimento de 30 mil e também de 20 mil, por meio de duas transferências eletrônicas, 2 TEDs, da XYZ prestadora de serviços, no dia 22 de dezembro. A empresa não respondeu à notificação. Então a auditora procurou, através do que nós chamamos um fenômeno da circularização, então você vai e sai da empresa que você está fiscalizando e vai na empresa onde você pode obter dados. Então ela está fiscalizando a comercial ABC. Ela não consegue as informações a respeito daquela prestação de serviço, daquela operação que foi feita, ela vai lá no destinatário, ou seja, vai lá no cliente. Ela foi na XYZ, que adquiriu as mercadorias e ela, inclusive, é só contribuinte do ISS municipal. Veja que a questão dá vários detalhes. E obteve desta, ou seja, obteve da cliente, uma declaração por escrito. Olha o que o fiscal fica procurando, queridos. Declarações por escrito. Eu acho muito interessante a auditoria fiscal. Talvez você não entenda agora o que eu vou falar, mas daqui a pouco você vai entender quando você virar auditor. Eu gosto muito da auditoria fiscal no sentido seguinte. Eu vejo excelentes auditores fiscais que eles sabem fazer um belo trabalho de amarrar situações e fazer com que o próprio contribuinte, olha o que eu vou falar, o próprio contribuinte se condene. Então eles fazem perguntas nas notificações, eles pedem demonstrativos que a princípio vão ser todos utilizados para acusação fiscal. O contribuinte às vezes não está percebendo que o cerco está se fechando. Às vezes ele não está percebendo de tal forma que ele nem entende que o cerco está se fechando. Mas no final das contas, o que está acontecendo é que o fiscal bem preparado, o auditor bem preparado, ele está fechando o cerco em cima da empresa e fazendo notificações para que o próprio contribuinte assuma: eu fiz errado, eu fiz isso. O demonstrativo das coisas que eu fiz estão aqui. Ele pode nem falar que ele fez errado, mas ele dá uma outra justificativa que não é relevante para fins da lei. Porque ele pode até alegar, né? Porque está muito calor, eu mandei, a princípio, desligar os aparelhos ou ligar mais rápido os aparelhos de condicionamento dos alimentos. E aí a temperatura ficou muito alta. Querido, isso é uma justificativa sua, mas não vai servir, por exemplo, para a vigilância sanitária que manda que a temperatura para esse produto seja exatamente essa. Quer dizer, a lei tem um determinado rigor e a gente não pode ultrapassar esse rigor por motivos, né? Eu não paguei porque eu não tenho dinheiro. É um belo motivo para você não pagar, mas isso também não vai te livrar da multa. Não é verdade? Volta lá então, vamos lá, continuando. Aí ele fala o seguinte, ó. Então ele obteve da cliente, através do fenômeno da circularização, uma declaração por escrito de que a empresa destinatária teria pago realmente o valor de 50 mil em 2 transferências bancárias, por todas as mercadorias adquiridas no dia 22 de dezembro. Mas recebeu apenas uma nota fiscal no valor de 20 mil. Olha só que incrível. A própria destinatária está falando da irregularidade. Ele conseguiu fazer com que ela declarasse isso. Declaração por escrito. O que a destinatária está falando? Ela está falando que ela pagou 50 mil e recebeu uma nota fiscal de 20 mil. Ela mesma está, a princípio, assumindo a irregularidade, né? Ela mesma está assumindo a irregularidade. Então, a pergunta pode ser feita da seguinte forma: será, professor, que eu não deveria fiscalizar tanto a empresa que emitiu erroneamente, né, por valor a menor, uma nota que a gente chama de meia nota? É muito comum esse termo em prova, meia nota. O que é meia nota? É o subfaturamento pela metade. Então, o produto custa 2 mil, ele faz o valor de 1.000 para a mesma quantidade de produto. Você entende? Não é que ele diminuiu pela metade a quantidade, não. É a mesma quantidade de produto, ele botou lá pela metade. Então, nessa situação, a gente entende que houve aí uma situação bem clara de que ele jogou o valor da nota fiscal lá embaixo, onde ele queria pagar o tributo, e a princípio recebeu a mais, um valor maior a respeito daquela determinada situação. É claro que quem está recebendo também está cometendo uma irregularidade, porque a nota fiscal que está vindo é uma nota fiscal indevida. A nota fiscal correta seria a nota fiscal nos 50 mil. Então ele também pode ser responsabilizado por uma determinada infração, que é recebimento de mercadoria sem nota. Por exemplo, né, quer dizer, como assim, professor? Eu não estou recebendo com nota, mas está com um valor totalmente diferente do valor real, quer dizer, então tem uma parte da mercadoria ali que não está tributada. Vou lembrar você que é fiscal, a nota fiscal serve para acobertar, esse é o termo que é utilizado dentro da legislação do Estado aqui do Espírito Santo.
acobertar a movimentação da mercadoria. Se a nota fiscal serve para acobertar a movimentação da mercadoria, ela protege aquela movimentação, tornando-a idônea, tornando-a regular. Significa dizer o seguinte: mercadoria caminhando com nota fiscal irregular, ela não está acobertada. É como se fosse mercadoria sem nota. É como se fosse mercadoria com uma nota irregular. Às vezes o contribuinte fala aqui, mas está aqui a nota. Olha aqui, o DANF está aqui, o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica está aqui, eu emiti. Ou eu mandei que o cara emitisse. Mas esse aí não serve. Mas como que não serve? Está aqui o absurdo, está declarando exatamente a mercadoria. Olha lá, abre o caminhão. Você vai ver que está dentro do caminhão exatamente isso aqui. Pois é, mas o valor não está batendo. Esse valor não é o valor dessa mercadoria. Às vezes a coisa está tão subfaturada, está lá aquele carregamento de celular, tudo por R$1. Aí você fala assim, dá vontade de eu comprar o caminhão inteiro. Tem quantos celulares aí? 500 celulares? Quero comprar. Porque você está dizendo na nota que cada um vale R$1. Eu sei que o preço desse celular aí é 1.000. Então aí, em vez de 500 mil, você está pagando sobre R$500, rapaz. Você está fazendo a nota... Você entendeu o exemplo? O exemplo pode ser mais absurdo possível, mas ajuda você a guardar a matéria. Tá certo? Você está entendendo? Volta lá para a questão. Sim, boa noite, um grande abraço, meu querido. Fala aí, galera. Professor, já retificou o edital? Sim, faltava isso, né, Fábio? Auditoria em operações de importação. A gente tem que fazer uma aula só sobre essa auditoria, viu, Fábio? Só para poder colocar aqui para vocês, que eu acho muito importante. Nós precisamos fazer uma aula só sobre a auditoria que um fiscal da Receita, do Estado, né, seja do Ceará, seja do Espírito Santo, faz sobre a importação. Todos os itens que nós temos que ver nessa auditoria. O que nós, a princípio, pegamos uma importação para fiscalizar, o que a gente vai fiscalizar lá no Estado? Qual que é a importância que nós temos? Porque, na verdade, às vezes você pode pensar assim, não vou fiscalizar nada, né, professor? Porque, a princípio, o fiscal da Receita Federal já passou tudo por ele. Ele já desembaraçou a mercadoria. Para mim está tudo certo. É isso aí, né? Se o fiscal federal aceitou, quem sou eu para questionar, né? Você poderia pensar assim, mas... Não. Nós temos várias fiscalizações a respeito da importação, inclusive a DEIC-MEME, documento que libera a mercadoria de pagar tributos, no caso de pagar ICMS, tem que ser verificado se houve o uso dela ou não, qual que é a alíquota utilizada, qual que é a base de qual que é a comando, várias situações, mas a gente vê isso aí numa outra aula aqui, rápida, que a gente vai ter, porque aqui é uma horinha, né? É um bate-papo para você ficar cada vez mais fiscal e quero que você vá para cima dessa prova. Entendeu? Eu não estou de brincadeira não, meu querido. Eu quero ver muito fiscal passando nessa matéria. Eu quero ver você chegando assim para mim e falar assim, ó, pô, a auditoria fiscal caiu realmente aqueles casos práticos, mas ainda bem, Tudão, que a gente foi recebendo informação tua. Me acompanha lá no YouTube, eu vou ficar mandando mecha lá. Esse final de semana eu vou gravar um curso de auditoria fiscal e vou mandar um monte de informação lá gratuita lá no canal do YouTube. Para quê? Para que você vire fiscal, meu. Tem que detonar, tem que partir para cima. Esse negócio da banca ficar assustando você, não, você passa para cima dela, que nem rolo compressor, você tá entendendo? Volta para a questão lá. Volta a questão. Aí ele fala assim, ó. Nesse caso, em relação, olha, aí ele fala, né? Ele fixa, ó, em relação à empresa comercial ABC Limitada, em relação a essa empresa, a auditora, então, a auditora Maria. Letra A, deve lacrar uma autuação fiscal. Então ele está querendo em relação a remetente, que é aquela que a princípio vendeu 50 mil de mercadorias, só emitiu nota fiscal de 20 mil. Então o que aconteceu? Deve lavrar uma autuação fiscal, isso é óbvio, por presunção de uma operação tributável não registrada, pois foi constatada uma diferença apurada mediante o controle quantitativo de mercadorias. Em nenhum momento ele fala que houve esse... Olha só, isso aqui é importantíssimo, né? Esse controle quantitativo de mercadorias. Esse controle quantitativo ele é muito usado quando nós fiscalizamos estoques, né? Mas ele não fala na questão, no texto da questão, que houve esse controle. Confronto entre a quantidade de unidades estocadas e a quantidade de entradas e saídas. Então, lembrando, o controle quantitativo de mercadorias pode acontecer na tua prova lá. E ele é muito importante quando nós queremos realmente verificar se houve venda sem nota ou se houve compra sem nota. Então a gente faz uma contagem de estoques, compara com o estoque inicial, né? E qual é o estoque inicial? É sempre o dia 31 de dezembro de cada ano, quando você faz a contabilização de todo o estoque presente, pelo menos aquele dia, de todo o estoque presente na empresa. Por quê? 31 de dezembro de cada ano é quando você fecha o inventário. O registro de inventário, ele a princípio, ele é
fechado dia 31 de dezembro de cada ano. É aquela história que as empresas fecham durante o final de ano para fazer a contagem de estoques. Então, elas não deixam, né, aquelas grandes magazines que tem muitos produtinhos pequenos, tipo loja americana, que o camarada tem lá balinha, que ele vai contar as balas. Então, meu querido, eles fazem a contagem de estoques porque aqueles produtos não tinham na época próxima, aí, não tinha ainda o código de barras. Hoje em dia a maioria dos produtos tem código de barras e você tem um inventário permanente de produtos. Porque através do código de barras, aquilo lá não é só para saber o preço atualizado do produto, aquilo ali é para saber quanto de produto você está vendendo, para que você tenha um estoque permanente do produto. Mas para as empresas que têm produtos que são a granel, que é mais difícil de você tem que contar o estoque. Por exemplo, você vai lá para uma usina de açúcar. Né? Vamos lá, Espírito Santo está lá, tem uma usina de açúcar. Aí você vai lá fiscalizar a usina de açúcar. O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer quando você vai fiscalizar a usina de açúcar? Vai subir lá naquele tonel gigante, vai a princípio fazer o quê? A medição do volume de estoque inicial que tem ali para você fiscalizar. Por quê? Porque a princípio os estoques na usina são muito importantes. E você vai ver que o estoque você tem controles através de tem perda, tem a princípio os aparelhos lá que medem a quantidade de álcool que tem ali dentro daquele local, mas você a princípio você é o fiscal, você é o auditor. Ou você crê em tudo aquilo que eles vão falar para você, ou você vai lá em loco e vai dar uma olhada como é que a gente verifica isso aqui. Assim como o posto de gasolina, para a gente verificar o que tem lá no tanque, eles têm uma régua de medição, mete a régua lá e a princípio eles falam, ó, tem um tanque aqui embaixo, né, que guarda lá 20 mil litros, tem outro tanque ali mais 20 mil, tem outro tanque, se o número aqui da régua está em tanto, é que tem tanto de combustível aqui. Então, na verdade, a gente tem a medição dos estoques como algo muito importante a ser feito. E tem alguns produtos que não tem como fugir, você tem que ir lá medir, você tem que ir lá verificar, tem que ir em loco, o fiscal faz isso. Você vai lembrar de mim quando você estiver fiscalizando. Aí volta lá. Então ele está falando, então porque houve a contagem de estoque, por isso... Não houve contagem de estoque. Aliás, ninguém falou de contagem de estoque até então aqui. Né? A primeira vez que eu estou ouvindo da contagem de estoque, é justamente quando a gente está aqui na letra A, contagem de estoque. Estou falando aqui. Né? Estou querendo que você vire fiscal, tá bom? Então, gente, firme no propósito, gente. Legal. Não deve lacrar nenhuma autuação. Lavrar, né? Perdão. Não deve lacrar é ótimo, né? Lacração. Não deve lavrar esse fiscal nenhuma autuação fiscal, uma vez que o valor contábil apresentado na escrita contábil digital, 20 mil, corresponde ao mesmo valor registrado no livro fiscal do ICMS, 20 mil. Ou seja, o fiscal bonzinho vai olhar, tá batendo aqui a contabilidade dele com o livro fiscal, ou seja, na verdade ele fez a treta bem feita, né? Ele nunca ia imaginar que o auditor ia fazer circularização e ia lá no cliente dele para poder fiscalizar. Né? Ele fez a treta bem feita. Ele fez o livro contábil e o livro fiscal falando a mesma coisa. Pelo menos isso você tem que fazer, né? Porque você está fazendo uma coisa adulterada, você está fazendo uma coisa fraudulenta, você está fazendo alguma coisa para não pagar tributo. Então, pelo menos a tua contabilidade tem que falar a mesma coisa que o seu livro de registro de apuração. Isso ele fez. Mas quando o fiscal fez a circularização, ele pegou informações externas referentes à mesma operação. E aí lá ele colheu uma informação por escrito dizendo, eu recebi uma mercadoria que eu paguei por ela 50 mil. E está aqui o comprovante de pagamento. Lembra que o fiscal está muito mais preocupado em encontrar dados materiais do que efetivamente somente... Não, ele quer encontrar dados materiais. O que é dados materiais? Ele tem que pegar dados tangíveis. Por isso, não adianta só o cara falar para ele, você pode escrever isso para mim? Isso é uma coisa que eu já falei umas 50 mil vezes no meu trabalho de fiscalização. Com esse meu jeitinho, com essa minha... Sabe? Eu não sou assim violento quando eu vou fazer a fiscalização, não. Eu sou um gentleman. Meu nome Cortês não é à toa. Eu sou um cara cortês, mas... Pra quê? Para poder fazer o trabalho. Sabe como é que é aquela coisa da sobrevivência? Eu preciso fazer o trabalho. Se eu chegar com violência, né? Vou te contar uma história rapidinha. Dá tempo para contar uma historinha? Historinha rapidinha. Primeiros dias de serviço na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Eu estava pouquinho tempo dentro da Secretaria e nós estávamos ainda em fase de treinamento. E aí o nosso colega lá, o nosso, vamos dizer assim, superior, falou assim, hoje vai ter trabalho em duplas e eu vou querer que vocês façam uma fiscalização de impacto.
A fiscalização de impacto é uma fiscalização de surpresa, então você vai chegar no determinado contribuinte de surpresa. Então é uma fiscalização que é difícil para o fiscal e para o contribuinte, porque ele é pego de surpresa e você não sabe o que você vai, a princípio, achar. Bom, aí quem fez as duplas foi o próprio chefe. Ele chegou assim, ó, você, né, com esse senhor aqui, ó. E aí eu vi um fiscal assim, bem velhinho, assim, já bem maduro, vamos chamar assim, né? Porque agora eu estou na ideia do fiscal velhinho. Aí eu vi aquele fiscal assim, mais, né, antiguinho. Aí eu olhei assim, não, tá bom, então eu vou fazer com ele, beleza. Pô, vai ser bem tranquilo, né? O cara parece ser gente boa, o cara sorridente. Vai ser muito tranquilo, vai ser bem legal. Vou aprender um monte nessa fiscalização. Chegamos lá. Eu militar, né? Tinha acabado de sair da Marinha do Brasil e ele ali fiscalizando, ele com mais experiência. Eu falei, eu vou ficar aqui na retaguarda e vou deixar ele fazer a coisa para eu aprender, né? Como é que eu vou sair fazendo, né? Eu prefiro aprender primeiro para depois fazer. Aí, combinei isso com ele e ele ficou... Rapaz, já viram aquele filme O Médico Monstro? Pois é, o fiscal velhinho, senhorzinho, já de idade, ele virou um monstro. O cara se alterou de uma forma assim, gigante. Ele chegou assim, o que está acontecendo aqui? Eu quero saber. Pá, aonde? Bateu na mesa. Bateu na porta para poder abrir. Aí ele bateu na mesa de uma forma, a mulher começou a tremer, ele gritava. Não, porque eu quero saber, pá, como é que... aonde estão os livros fiscais? Assim, pá, cadê a nota fiscal? Pá. E eu falei assim, caramba, cara, por que precisa ser assim? Eu olhava aquilo ali, eu naquele ambiente assim, não sei o quê. Aí daqui a pouco a mulher falou, não, mas o dono da empresa está aí. Então eu quero saber onde está esse dono da empresa. Enquanto ele foi lá dentro, ele bateu em 3 lugares ainda. Quer dizer, ele foi fazendo barulho. E eu falei, gente, mas precisa fazer isso para fazer uma auditoria fiscal? É desse jeito que a gente faz? Aí quando a gente chegou dentro de uma sala, estava lá o contribuinte sentado. Sentado estava, sentado ficou. Ele chegou todo nervoso e o contribuinte olhou para ele e falou assim, bom, já que o senhor está tão nervoso, agora eu quero saber o porquê, o motivo desse nervosismo. Quando ele pegou e abriu a gaveta, eu falei, pronto, vai puxar o berro. Não deu outra, pegou uma arma, botou em cima da mesa e pá! Quero saber por que o senhor está tendo nervoso. Aí eu falei, eu como um ex-militar, primeira semana de fiscalização, minha primeira auditoriazinha, o cara me começa com esse jeito... O outro agora tá nervoso, eu tô aqui nesse meio e eu já sei que a bala tem tiro tenso, ela não vai pensar pra onde que ela vai. O cara vai apertar esse negócio, vai pra cima de mim, eu tenho só que aferrar no chão e ficar deitado. Aí eu falei, caramba, o que eu faço agora? Eu fiquei assim, agora eu quero ver o que o meu colega vai fazer, né? O que o meu colega vai fazer? Aí ele falou assim, o meu colega afinou, o colega fiscal lá afinou, não é bem assim, a gente tá aqui começando a auditoria. Eu falei, pila madrugada, arriscando a nossa vida em prol de fazer uma auditoria, mas é dessa forma que a gente deve chegar na empresa? Estou falando isso para você de uma forma meio, assim, até brincalhona, mas para você também pensar na sua carreira como fiscal. Aliás, mais importante do que nós estudarmos todas as matérias do mundo é você cada vez mais ser fiscal, cada vez mais você interiorizar que você pode ser um fiscal melhor. Eu creio que nessa época, nesse momento, eu aprendi como não fazer uma fiscalização. A reação foi péssima. Foi péssima. A partir dali eu comecei a fazer minha fiscalização de uma outra forma. Fui necessariamente firme em algumas posições, né? Mas sempre com um sorriso, sempre de uma forma gentil. Já pediu alguma coisa que a princípio você está pedindo para o cara entregar a prova que vai contra ele, mas sorrindo? É assim que a gente tem que ser. Tudo bem? Volta lá para a questão. Professor Tudão, olha lá, o Gustavo está perguntando, o fiscal estadual também pode fazer a verificação desse caixa, contar o dinheiro em cofre, comparar com saldo contábil? Tudão, Gustavo, tudão. Ou só compete ao fiscal da Receita Federal? Tudo aí também é para nós. Tudo. Porque a nossa contabilidade, a nossa fiscalização, a nossa auditoria fiscal, ela entra na auditoria contábil. Então, aliás, muitas vezes o trabalho feito pela Cefaz é aquele que vai ajudar a Receita Federal do Brasil a conhecer várias omissões de receita. Então, quando nós fazemos trabalhos que encontramos várias situações de falta de emissão de nota fiscal, como por exemplo, essa nota fiscal que o camarada emitiu pela metade aí, a gente pode mandar esse trabalho lá para a Receita Federal para eles cobrarem lá sobre omissão de receita, porque ele não só deixou de pagar ICMS, na verdade, ele deixou de pagar imposto de renda. Tudo bem? Então tem várias operações que, por causa do nosso cruzamento de dados, nós trocamos figurinhas com a Receita Federal do Brasil e eles começam uma operação e terminam na gente, ou nós começamos uma operação e termina neles. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar então, galera. Vamos voltar lá para a questão, né? Para a gente terminar o nosso encontro gostoso, bacana, falando com fiscais, né? Sempre bom falar com os fiscais. Então,
Letra B, não deve lavrar nenhuma autuação fiscal, uma vez que o valor... pelo amor de Deus, professor. Ele fez lá o dever de casa dele, mas nem por causa disso ele está correto, né? Ele, a princípio, contabilizou aquilo que, a princípio, ele jogou no livro de apuração, mas ele foi pego com a mão na botija, porque o fiscal foi lá e pegou lá no cliente dele as informações coerentes, as informações corretas. Então, não tem jeito. Vamos lá. Letra C. Cadê a letra C aqui, galera? Letra C. Cadê a letra C? Tinha um monte de coisa aqui. Tá aqui, ó. Letra C. Deve lavrar uma autuação fiscal por uma presunção de uma operação tributável não registrada, pois foi constatada efetivação de despesas pagas em limite superior ao lucro bruto auferido pelo contribuinte. Queridos, ele até vem com uma informação interessante, né? Foi constatada a efetivação de despesas pagas. Sim, ele pagou lá. Na verdade, houve uma receita paga de 50 mil, né? Então não é despesa, receita. Limite superior ao lucro bruto. Viajou na maionese, né? Não tem nada a ver isso aqui para nós agora. Esse é o gabarito da questão, alternativa letra D. Você vê que é uma questão super prática com várias coisas interessantes para a gente aprender. Deve lavrar uma autuação fiscal, então o fiscal vai lavrar um auto por uma presunção de uma operação tributável que não está registrada. Operação tributável não registrada. Então isso não está corretamente registrado nos livros, nem fiscal nem contábil, pois foi constatado um suprimento de caixa, ou seja, uma entrada de recursos de 50 mil, menos os 20 mil que ele declarou, ou seja, 30 mil, sem comprovação da origem do numerário, que não tinha sido escriturado. Então, quando você vai lá, provavelmente lá no caixa dele, vai aparecer o dinheiro, ou na conta bancos, né? Vai aparecer os 50 mil. Desses 50 mil, 30 mil não tem comprovação de origem. Por quê? Porque ele não escriturou, né? Então, na verdade, existe um ativo, mas está oculto, né? A diferença entre ativo oculto e o ativo fictício é que o ativo fictício ele não existe, mas está contabilizado. Aqui não, existe um ativo, ele recebeu um dinheiro, recebeu 50 pau, mas só declarou os 20 mil, os outros 30 mil estão ocultos, tá certo? Gabarito da questão, alternativa letra D. Vamos ver a letra E? Não deve lavrar nenhuma autuação contra a empresa comercial ABC Limitada, mas sim contra a empresa XYZ, haja vista que esta não procedeu com estorno de crédito. Vixe, estorno de crédito. Na verdade, ela é um não contribuinte. Vai ter que estornar crédito, ela não tem nem que se creditar, né, Tudão? Verdade. O que o contribuinte final vai fazer com crédito? Me diz. O que o contribuinte final vai fazer com crédito? O contribuinte final não pode ter crédito, porque ele não pode fazer nada, ele tem que pagar tudo. O contribuinte final é a cadeia final do produto, tem que pagar todo o ICMS, não há crédito para contribuinte final. Tá bom? Então ele é um prestador de serviços, contribuinte do ISS, não contribuinte do ICMS, comprou mercadorias como consumidor final. Tem que pagar o ICMS, não tem nem que falar de estorno de crédito, isso aí é bate-papo para poder enrolar você. Tá certo? Pessoal, eu vim aqui para te fazer cada vez mais fiscal, só isso. A ideia é essa. Eu quero vir e mexe trazer alguma informação para você. Então, sempre que alguém falar, Tudão vai lá falar a respeito, lá na Cefaz Espírito Santo, lá na Cefaz Ceará, eu vou trazer um caso prático, 2, 3, quanto eles me deixarem aqui, eu vou ficar aqui. Hoje é 1 horinha, eu tomei um pouquinho do seu tempo, mas espero que eu tenha animado você a cada vez mais se tornar fiscal, inclusive com meus exemplos aí de 22 anos de carreira. Eu espero também, com um forte abraço, que vocês todos estejam bem e vai lá, né? Continua firme nesse propósito, porque eu vou falar para você, vai haver uma chuva de editais, um atrás do outro, tá bom? Então, daqui a pouco vocês vão ver aí Receita Federal do Brasil entrando também no ciclo. Tomara que não caia, né? Tomara que não fique tudo assim embolado como ficou os dois aí, né? Você faz Espírito Santo, você faz Ceará. Tomara que demore um pouquinho e saia mais um. Demora um pouquinho e sai mais outro. Sabe por quê? Porque aí a fila toda anda e você passa, né? Alguma banca vai dar mole e você vai virar fiscal. Tá bom? Com isso eu desejo a vocês uma excelente preparação. Muito bom poder estar aqui com vocês. Um forte abraço a todos os guerreiros. Valeu, Fábio. Valeu todo mundo aqui que está aqui com a gente, que teve aí parou um tempinho para poder conversar conosco. É um prazer poder estar lecionando aqui para vocês. E vocês não sabem a alegria que eu tenho em fazer isso. Tá bom? Do meu coração para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço aí do Tudão. Até a próxima.